Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Europa caminha para o esbater de fronteiras e para a criação de um mercado comum cada vez mais inclusivo. As últimas 2 décadas são o exemplo da importância de um processo de construção europeia assente em passos seguros e comumente legitimados. Somos todos parte da mesma família e este sentimento de pertença comunitária tem, de facto, alavancado padrões de desenvolvimento que se querem uniformes, dependendo, obviamente, da capacidade de progressão individual de cada Estado-membro, mas que, em teoria, devem convergir consistente e sustentadamente. Com a pandemia, a Europa foi posta à prova, por exemplo, na rápida e necessária resposta sanitária conjunta e a pergunta sobre a necessidade da sua união, até nos mais céticos, caiu com toda a certeza. Cada cidadão sentiu com este exemplo proteção e, o mais importante, confiança. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a transparência e o direcionamento da propaganda política tem, em nosso entender, algumas nuances que devem ser meticulosamente discutidas sob pena de podermos incorrer na abertura de precedentes que possam beliscar a inalienável preservação dos princípios constitucionais da subsidiariedade, da proporcionalidade e, no fundo, da própria soberania nacional. Promover a participação democrática, códigos de conduta, combate à desinformação, proteger dados e caminhar para a digitalização de plataformas são conceitos e realidades essenciais e necessárias e a sua aplicação em cada Estado-membro deve ter sempre em conta o princípio da proporcionalidade e da equidade e não apenas uma matriz de igualdade para todos, porque devemos tratar de forma diferente realidades diferentes. É muito importante? É. É mesmo essencial? É. Cada vez mais. De qualquer maneira, não. Portugal não é a França, não é a Bélgica, Itália e não é a Grécia. E toda esta diversidade é que faz de nós todos juntos exatamente o que somos hoje. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há neste contexto questões jurídicas que devem merecer toda a atenção e que, em nosso entender, tal como se encontram na proposta, toldam a sua definição e compreensão claras. Apesar do conceito de propaganda política não ter a mesma base histórica e empírica para todas as culturas, a sua definição difusa pode induzir em erro sobre a intenção, tornando necessário clarificar e precisar o propósito do conceito. Neste caso, ela não se refere a campanhas eleitorais, mas também à influência em processos legislativos, regulamentares ou mesmo da representação de interesses, deixando no ar, ainda que de forma não clara, o corredor ao lobby ou mesmo a falta de determinação e definição rigorosa de regras ou conceitos de campanha em períodos eleitorais, instituído o princípio de liberdade total da ação de campanha e comunicação transversal a todos os Estados-membros. Também não são claros e são excessivamente abrangentes os conceitos de interveniente, funcionários eleitos, as suas personalidades jurídicas ou como se processa a devida articulação formal da prestação e fiscalização de contas comuns a cada Estado ou ainda o próprio conceito de patrocinador que se afigura com um grau de imprecisão indesejável. Os próprios princípios e regras de comunicação e de imprensa são vertidos de forma quase aleatória, sem regras objetivas e que garantam a imparcialidade e proporcionalidade pelo princípio do direito à participação eleitoral. A digitalização destas e de outras matérias é um caminho longo que não pode deixar de ser percorrido com um especial cuidado na proteção e preservação dos dados pessoais de cada cidadão e que seja definido e implementado, como já tive a oportunidade de propor em outras ocasiões, um espaço de Cyber-Schengen para tratamento e proteção destes mesmos dados e até mesmo para o combate à desinformação e às fake news em todo o espaço da União Europeia. Por tudo isto, acreditamos que para esta matéria deve haver mais espaço e mais debate na consolidação da democracia interna de toda a União, para que ela própria não contraponha os sistemas políticos de cada Estado e se sobreponha ao direito constitucional ou político de cada país.
Aprofundamentos desta natureza devem ter intenções claras e não conceitos vagos. Não de qualquer maneira, não de maneira confusa, não sem que saibamos todos o que significa exatamente cada conceito, a sua direção, a sua implementação e, mais importante, a sua consequência. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD, ainda que reconhecendo no relatório uma boa base de trabalho, não poderá acompanhar este projeto de resolução que propõe que Portugal se abstenha nesta matéria. Quando pode estar em causa algum tipo de violação dos princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade para o nosso país, não concordamos que a abstenção ou a falta de pronúncia seja o caminho mais adequado, mas sim mostrar de forma clara o nosso contraponto por não concordarmos com esta solução, disse.